Oi, amanhã eu inicio uma nova fase na minha vida e vim aqui começar a organizar minhas coisas de amanhã e resolvi gravar aqui com vocês para mostrar um pouquinho da minha organização, né, e conversar um pouco, fazer um bate-papo aqui legal com vocês, né. Então, se você não me conhece, eu sou Ana Lívia, sou assistente editorial, sou educadora também. Estou começando a dar aulas particulares de redação para jovens e estamos aí crescendo, querendo, buscando desenvolvimento. E tô aqui no YouTube para te mostrar o caminho que eu tô seguindo e você vai estar comigo, né, para gente validar, né, os meus métodos. Então, amanhã eu inicio, né, de forma presencial aí meu trabalho na editora, que não sei se vocês já sabem, mas eu comecei agora, esse ano de 2025, em abril, eu iniciei como freelance, né, numa editora, como assistente editorial mesmo, só que de forma freelance, não tinha contrato. Na verdade, no início teve um contrato de estágio, porém não durou muito, porque eu passei em um processo seletivo para estagiar, trabalhando menos e ganhando mais, então eu optei, né, por firmar o contrato nessa na rede pública, para ser mais exata com vocês, aqui do estado de São Paulo, e mantive um contrato freelance com a editora, que eu tinha passado no processo seletivo, eles gostaram do meu trabalho e a gente manteve como freelance. Então eu fiquei trabalhando no ano de 2025, desde abril, em 2 empregos, né, o que ficou muito corrido, né. Eu tenho um filho, né, então não tenho quem limpe a minha casa, não tenho quem faça comida. Então, assim, foi um período, esse ano de 2025 foi um período muito turbulento, né, porque eu tive que me adaptar, reorganizar muita coisa na minha vida. Então, foi bem assim corrido, bem puxado mesmo, fora a faculdade, né, que era uma das coisas assim que mais estava me causando nervosismo assim sobre isso, porque eu não estava conseguindo me dedicar tanto que eu precisava me dedicar para a faculdade. E assim, eu consegui os dois né, um estágio, emprego freelance, tudo mais, mas eu não conseguiria sem a faculdade. Então assim, a faculdade é a prioridade, né? Sem ela eu não consigo um bom emprego, sem ela eu não consigo os estágios. Então eu resolvi que 2026 seria diferente. Eu iria optar ou por manter no estágio da prefeitura ou tentar uma vaga CLT. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar na onde eu já estava trabalhando, né. Afinal de contas, eu já conheço todo o processo editorial da empresa, mesmo que talvez por cima, ali eu já conheço, né, já tenho uma certa afinidade. Então eu pedi, conversei com a empresa, se para eles seria viável me ter de forma presencial, porque eu, né, não queria mais manter essas 2 cargas, horário aí que estava muito corrido, muito puxado. E obviamente foi muito bem pensado, eu pensei muito antes, conversei muito com meu noivo antes, porque eu não queria tomar nenhuma atitude que, né, fosse refletir ali na minha vida pessoal também, de de uma forma ou de outra vai refletir, né, porque eu vou deixar de ter 2 salários para ter um, vou trabalhar mais, porém, né, como eu estava freelancer, eu estava trabalhando sábado, domingo, feriado, estava trabalhando até 11 horas da noite, até meia-noite, né, então para mim estava muito puxado mesmo, eu não tinha uma hora certa para estudar, eu não tinha hora certa para estar com meu filho, e para mim, assim, foi muito difícil o dia que eu cheguei em casa e meu filho estava dormindo, estava cansado da escola, e ele não quis acordar nem para jantar, de tão cansado que ele estava. E aí eu fui trabalhar de novo, né, no modelo freelance, cheguei do presencial da escola e fui para o freelance.
E aí chegou no dia seguinte, eu só vi ele no café da manhã, ele foi pra escola e eu falei assim, cara, não dá. Não dá pra ser dessa forma, não é a forma que eu quero estar em casa. Então, foi assim, foi o que despertar ali pra mim, foi esse momento. Eu percebi que eu não estava sendo mais tão presente, o quanto eu gosto de ser e o quanto eu já sou com ele. Enquanto eu converso com vocês, eu vou arrumar minha bolsa, porque amanhã eu inicio no presencial e tem algumas coisas de casa que eu preciso levar, né? Tem um caderno da empresa que eu vou acabar deixando lá, tem um estojo com algumas coisinhas necessárias, né? Como eu tava no presencial que eu tava na prefeitura, era numa escola bem próxima de mim, então nem levava muita coisa, assim, levava mais material de uso, né? Porque a escola acaba usando muito material, né? É tesoura, cola líquida, cola bastão, régua, folha sulfite, enfim, acabava levando material, mas não tinha aquela necessidade de levar as minhas coisas, né? Levar uma escova de dente, levar, sei lá, a caixinha do óculos, por exemplo, levar um planner, porque não tinha muita utilidade para mim, logo que eu tinha lá a professora regente, que fazia a aula, né? Elaborava toda a aula, então eu ficava mais no apoio, mas para dar uma resumida, assim, esse período de escola foi muito importante para mim, é, ao mesmo modo que eu entendi que eu amei dar aula, eu também entendi que eu não quero ficar em escola. Então isso para mim também já me gerou uma outra questão, que eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer na minha vida? Como que dar aula senta na escola? E comecei a pesquisar muito sobre várias coisas que eu gosto, né? É, e aí eu descobri umas novas vertentes, a questão de dar aula particular, que eu falei para vocês no início do vídeo. Então eu estou iniciando agora esse ano com esse projeto de começar a dar aulas online. E a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque eu quero fazer pelo menos um por mês do meu planejamento das metas do mês, e se eu vou conseguir alcançar, né, conforme for passando os meses, para que você também, se você tiver esse interesse, né, se for da sua vontade, assim, dar aula particular, para a gente ir aprovando juntas e juntos, né, esse método. Então, é basicamente isso, né, eu falei, gostei muito de dar aula, inclusive, eu tive um aluno que ele era deficiente visual, e eu aprendi Braille com ele e para ele, né, com ele e por ele, porque eu via muita necessidade nele ter alguém que tivesse pelo menos uma especialização mínima para estar com ele, né, para que ele pudesse aprender e desenvolver junto com todos os alunos da sala, porque apesar dele ser extremamente alfabetizado, ele tinha muitas dificuldades, né, assim como todas as crianças, porém, as crianças vêm ali com material, chega início do ano, tem livro, né, tem professor consegue adaptar algumas lições, mas não são todas, né? Pensar que numa sala tem às vezes 5 alunos, você planejar uma aula para 25 e adaptar para outros 5, gente, é muito difícil, é muito corrido. Então eu tomei assim o papel de professora do Braille dele, né? Então eu adaptei todo o material dele, história, geografia, matemática, artes, tudo foi adaptado para ele. A gente começou a dominar bastante português, né? Porque eu, como estudante de letras, me sentia na obrigação de ajudá-lo, né? Numa redação, letra maiúscula, que eram coisas que ele tinha dificuldade. E, nossa, foi um ano assim que evoluiu muito. Então, eu me vi muito como professora e, assim, peguei um amor por eles sensacional. E foi muito bom, assim, foi um período em que, de fato, eu descobri que eu quero dar aula. Porém, eu falei, eu não quero dar aula para 30. É muito difícil e a maioria das escolas, assim, grande parte das escolas, é, não tem muito apoio dos pais, não tem muito apoio da coordenação pedagógica, então fica muito complicado, gente. Apesar de eu ter tido uma boa experiência na escola que eu fiquei, infelizmente não são todas, não é mesmo? Então, eu resolvi que esse ano eu manteria aí o contrato com a editora, né?
se eu conseguir manter por mais alguns anos, será muito bom. Porém, eu falei, não, eu vou me desafogar um pouco de um lado para eu conseguir estudar e investir num trabalho que eu gosto, que é dar aula, só que de forma reduzida, né? Então, uma aula particular. E ensinando o que eu gosto, né? Que é português. Eu estudo letras português e espanhol, então são dois idiomas, o que faz com que eu tenha ali também mais coisa para estudar, porque eu não sou fluente em espanhol, tá? Eu comecei a faculdade, eu falava, sei lá, olá, em espanhol, apenas isso. Então, hoje talvez eu consiga até ter um diálogo, e eu não me sinto muito confiante para isso ainda, acredito, mesmo conseguindo entender as aulas de espanhol, porque nas aulas de matéria espanhola, né, ou hispanohablante, é tudo falado em espanhol, e eu consigo entender, assim, grande parte do contexto, grande parte do que é falado na aula, mas eu não tenho fluência. Então, eu não vou mentir, né, não vou me enganar, eu não tenho fluência, mas eu entendo muito. E eu estou estudando também espanhol. Eu estudo espanhol de forma autônoma, não estudo com nenhum curso que eu digo, nenhuma escola de idioma, tá? E eu vou deixar um próximo vídeo pra gente falar sobre isso, sobre como eu estudo espanhol. E é uma forma que vocês vão poder estudar qualquer idioma, tá bom? Então vamos lá arrumar minha mala, minha bolsa, minha mala. Fazer uma mala mesmo de viagem, que eu vou começar a levar amanhã pro trabalho. Então eu separei aqui algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês por cima primeiro. Meu fone de ouvido Bluetooth, tá? Guarda-chuva, porque aqui em São Paulo chove, faz frio, né? Um estojo, minha carteira, minha case do óculos, a minha necessaire, que era o que eu usava de estojo na escola. Então, isso aqui é cheio de lápis, computador, borracha. Eles perdem tudo deles, é incrível. Meu planner, meu calendário de mesa, comprei esse aqui do Harry Potter, eu vou mostrar tudo com detalhe para vocês. E o meu caderno do trabalho, que é a única coisa que eu não vou mostrar com detalhes, tá? A minha bolsa é essa daqui. Eu comprei ela na Shopee, eu vou deixar o link pra vocês aí em cima, se vocês quiserem. Eu gostei muito. Ela é de veludo, mas eu não queria essa cor. Eu queria marrom, só que não tinha. E eu estava sem bolsa para levar pro trabalho, porque precisa caber meu caderno, né, meu planner, e, sei lá, semana de prova eu vou precisar levar meu tablet para dar uma estudada no transporte também. Se eu precisar também levar meu caderno, esse daqui vai caber. Então eu resolvi comprar uma, porque eu não tinha nenhuma desse tamanho. Ela é bem grandinha, ó. Tá vendo? E ela tem muito compartimento, que é o que me facilita muito. Ela tem esse daqui, ó, de velcro. Tá vendo? Tem esse de zíper. Tem, quer ver? Aqui dentro, né, que é o... Ah, tem esse daqui também. Tem esse daqui. É bem fundo, ó. Ele vai até o fundo da bolsa. Ela é impermeável também, então, mesmo ela sendo de veludo por fora, ela tem um forro impermeável. Aí, aqui dentro, ela tem outro bolso. Aqui, outro bolso. E aqui atrás, mais um bolso. Também bem fundo. E bolsinhos laterais, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou montar... Opa, como eu vou montar minha bolsa, o que que eu vou levar pro trabalho, o que que eu não vou levar. Na verdade, o que eu não vou levar, eu nem vou falar muito sobre, tá? Vai ser mais o que eu vou levar aí com cargo de assistente editorial, tá? O que que eu preciso? Então, tem meu notebook aqui, que é o notebook da empresa. Então, eu preciso levá-lo também. Só que ele não vai ser um material que eu vou ficar levando e trazendo para casa. É o notebook da empresa porque eu trabalhava home office por eles, né? Para eles. Então, eles me disponibilizaram o material. Então, agora que eu vou estar no presencial, eu vou precisar devolver. Então, para começar, o mais importante é o caderno da empresa. É um caderno bem simples, tá vendo? E aqui, gente, é onde eu anoto. Vou mostrar por cima assim, bem rapidinho, tá?
é onde eu anoto simplesmente tudo. Eu sou assistente, então eu preciso saber de tudo. Eu preciso saber e-mail tal, vai para onde, é, como é uma editora, gente, tem muitos projetos de livros, então eu preciso acompanhar todos esses, a maioria, todos não, mas a grande maioria desses projetos, quem acompanha sou eu, então eu tenho que saber, e são projetos de coautoria, né? A editora que eu trabalha com livros de coautoria. O que é um livro de coautoria? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou ter lá embaixo só. Aqui em cima eu deixo só 2, 3 livros só, e lá embaixo, na sala, eu deixo todos os livros, e eu tenho 2 livros aqui da editora que eu trabalho. E um livro de coautoria é um livro que o miolo dele é preenchido por capítulos de autores diferentes, tá? Então, normalmente ali a gente tem cada projeto com em média de 30 coautores. Lá onde eu trabalho, a maioria é voltado para mulheres. Nós temos um selo mundialmente reconhecido, né, com foco em trazer conhecimento de algumas áreas para mulheres. Não vou entrar muito nesse assunto, porque eu acho que não convém, tá? Mas é isso. Então aqui eu tenho tudo anotado, tudo que eu preciso. Então isso aqui não pode, eu não posso esquecer em casa, isso aqui vai ficar na empresa. Eu vou levar, porque estava em casa comigo, mas vai ficar na empresa. Eu não vou trazer isso aqui para casa, mas a não ser que eu precise fazer algum serviço home office, aí eu vou ter que trazer o notebook e o caderno. Então, o caderno vai ser a primeira coisa, no bolso principal aqui mesmo. Meu planner, eu comprei um planner da Jandaia. Gente, eu gosto de planner muito simples, sabe? Aí eu vejo tanta gente comprando uns planners caríssimos, gigantes. Esse aqui pra mim é ótimo. Eu colei esse adesivo aqui, ó, God Vibes, né? Que é da Bíblia que eu tenho, nossa, um pernilongo aqui, da Jesus Copy. E eu gosto muito, porque eu colei na capa da Bíblia e acabou sobrando vários, então eu tenho tudo, eu tenho aqui também, olha, Jesus Copy. Sei lá, no meu porta-canetas que tá ali, tem vários, tá? Aí, aqui dentro, eu coloquei um bloquinho de anotação. Por quê? Porque às vezes vai ter algum recado que eu vou precisar dar pra alguém, e eu gosto de ter tudo anotado, sabe? Eu não gosto que me fala assim, mas você não me falou. Então, se eu tiver ali do lado, né, de algum colaborador da empresa, e eu precisar pedir alguma coisa, olha, eu preciso que você veja tal, tal, tal pessoa, sobre tal, tal, tal situação, eu vou deixar anotado, vou falar, e vou deixar anotado. Eu gosto de ter tudo anotado, tá? Que também faz parte das coisas que eu anoto tudo no meu caderno. E aí, aqui, tem dados pessoais que eu não vou mostrar pra vocês, calendário também, que é bem básico, planejamento, ó, planejamento anual, bacaninha, basiquíssimo, objetivos para esse ano. No objetivos para esse ano, tá em lápis, porque eu ainda não organizei por bimestre, fiz aqui por cima, mas eu acho que eu vou mudar os cursos que eu vou fazer. Então, eu tenho 6 cursos aqui, e eu vou separá-los por bimestre. São cursos pequenos, né? Cursos de 20 horas, mais ou menos. Então, eu deixei um por bimestre. Obviamente, eu vou terminar antes do que não vou demorar um bimestre inteiro para fazer um curso, porque é muito rápido. Mas eu deixei organizado por bimestre. Então, objetivos para esse ano, eu coloquei apenas os cursos, mesmo eu tendo outros objetivos. Tem aqui minhas metas, que esse aqui eu ainda preciso fazer. Eu ainda preciso fazer as minhas metas com essas questões das aulas particulares que eu quero colocar tudo certinho aqui pra vocês. E eu já montei um plano. Aí eu montei um plano, peguei um caderno aqui meu, que eu uso pra estudar espanhol, e eu dividi ele no meio. Nossa, do nada aqui um fio de alguma coisa aqui solto. É o TDAH. E aí eu coloquei, já fiz um plano de ação, né, pra ele. E aí eu preciso passar pra cá certinho os meses. Aqui tem a roda da vida, que eu já fiz, tá? Eu amei essa parte. Mural.
tá? Mural. Então eu coloquei fotos da minha família, meu filho escreveu o nome dele aqui bonitinho. Colei aqui uma imagem que estava no meu quadro dos sonhos do ano passado, que estava bem aqui na minha frente, e agora não tá mais, já tirei. Tá escrito "Soy financeiramente libre e abundante". E coloquei: "Eu mereço tudo o que há de melhor, sou imagem e semelhança do Criador, e nasci para viver na abundância". E coloquei um verso bíblico aqui em cima. Então, assim, deixei bem bonitinho, bem good vibes, para sempre que eu precisar, eu não vou estar em casa para ver o meu mural aqui de oração. Eu chamo de quadro de oração, tá? Eu sei que tem pessoas que chamam de mood board, de quadro de sonhos. Eu chamo de quadro de orações e eu deixava ele bem aqui. Esse ano eu fiz diferente. Mandei imprimir, na verdade, em papel fotográfico, né? Um quadrinho ali bem básico, mas bem enxuto, assim, com tudo que eu espero, assim, para esse ano. Então, coloquei outro aqui: "Me prometi éxito e éxito tendré", e "I'm living in my answered prayers". Então, me prometi êxito e êxito eu terei, e eu estou vivendo a resposta das minhas orações. Lista de filmes, coloquei 2 por enquanto que eu já assisti, eu quero só ver de novo, que é a Sociedade dos Poetas Mortos e Escritores da Liberdade. Já assisti esses 2 filmes, mas eu tô louca querendo vê-los novamente. Coloquei uma lista de livros para ler. Será que eu consigo? Né? Tem aqui 100 Anos de Solidão que eu já estou lendo e vamos ver, né? Quanto tempo eu vou demorar. Tem Rastreador de Hábitos, que eu achei ótimo. Gente, olha esse Rastreador de Hábitos. Que basiquinho que ele é e bem bacana. Plano de estudos, que eu vou ver se eu vou usar ele dessa forma. Ó, talvez eu não use, mas eu vou ver. Plano de orçamento, que eu também não costumo usar, mas esse ano eu vou ver se eu uso, porque eu tenho como é que fala, gente? Ai, eu esqueci o nome. É tipo uma planilhazinha, um aplicativo de planejamento financeiro, assim, pro ano, por mês, né? Ele é separado por mês. E aí, assim, tudo que eu gasto, eu coloco lá, tudo que eu recebo, eu coloco lá. É bem simples, no final ele calcula quanto que eu tive de recebimento, de entrada, e quanto eu tive de saída, e se sobrou alguma coisa ou não. Então, é basicamente isso, ele é bem simples. Então, normalmente eu uso ele, mas eu quero tentar deixar marcado aqui, pra eu ter tudo no lugar. Plano de férias, vamos ver, né? E depois ele já começa o mês, olha. Básico aqui. E os dias do mês é dividido por semana. E a semana é assim, olha, bem basiquinho, tá vendo? Em lista, que pra mim é a melhor coisa, porque eu marco tudo como um checklist. Tudo eu marco como checklist. Inclusive, ó, no meu dia a dia eu uso isso aqui, ó. E aí eu vou fazendo checklist. Então, é ótimo. Então, meu planner é esse. Vou colocar aqui, vou tentar mostrar bem rapidinho, pra não ficar um vídeo longo. Já está, né? E eu não gosto de ficar cortando, editando vídeo. Eu acho que quando a gente conversa fica mais fluido, sabe? Esse aqui é meu calendário de mês, gente. Eu comprei esse aqui do Harry Potter pra ficar em casa. E comprei esse daqui. Ai, meu Deus, quase que uma velhinha cai. E eu comprei esse daqui de constelação. É constelação o nome? Multiverso. Pra levar pro trabalho. Ah, mas eu sou tão apaixonada nas cores desse daqui que eu resolvi deixar esse daqui em casa e levar o Harry Potter pro trabalho. Então, eu vou levar. Meu calendário também é uma coisa que vai ficar lá. Guarda-chuva, eu vou levar porque São Paulo é uma loucura, né? E nunca se sabe. E eu ando de transporte público. Então, talvez fique assim, olha, tá vendo? Não sei, gente. Vou ver, porque ainda tem coisa pra por aqui. Tem a minha case, a minha carteira,
E o meu fone de ouvido, eu vou deixar nesses bolsinhos aqui da frente, olha. Meu fone de ouvido acho que vai ficar bom aqui, olha. Coube certinho. Vou pôr nesse daqui, tanto faz. Deixa aqui. E a minha carteira, eu vou deixar nesse daqui. Que eu acho que fica mais fácil para eu pegar documentos, se precisar. E posso deixar também a case do óculos aqui. Vou levar um estojo bem básico, tá? Eu tenho um monte de caneta, mas eu vou levar, assim, o mínimo necessário. Um mini grampeador, né? Um pedacinho de bloquinho de post-it. Eu tenho um monte aqui em casa também, então conforme for faltando eu reponho. Uma mini reguinha. Uma borracha e um lápis. E canetas básicas aqui, tá? Como eu falei pra vocês, eu tenho um monte, mas eu gosto de usar pra faculdade. Pra trabalho eu uso preto e vermelho, então eu vou levar um marca-texto amarelo, 2 canetas azuis. Essa aqui é só a capinha que é rosa, mas ela é azul. É Bic, ponta fina. Uma preta, uma vermelha e uma rosa. Caso eu precise destacar alguma coisa, eu tenho elas. Mas normalmente eu uso azul e vermelha só, tá? Eu não uso muita cor. Porque eu não gosto que fica muita coisa colorida e chamando atenção. Eu gosto de tudo bem simples, assim, no caderno, sabe? Então, é isso. O grampeador que eu acabo sempre usando. E eu tava me esquecendo de uma coisa que eu acabei de me lembrar. Vou guardar o estojo aqui. O estojo vai estar sempre comigo. Eu não vou deixar lá, não. Vou estar sempre comigo, porque eu vou estar levando e trazendo o planner. Então, às vezes, no caminho, eu preciso marcar alguma coisa e tal. Ou lembre de alguma coisa. E consiga marcar, eu já marco, né? Eu tava esquecendo disso aqui, ó. Eu tenho algumas... Nossa, do nada uma anotação que nada a ver. Algumas coisas aqui que eu preciso levar para o trabalho. Então, eu vou por aqui essas folhas. Vou até pegar aqui, ó, com vocês, hein? Tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, eu já vou colocando aqui para eu levar. Talvez eu nem leve amanhã. Porque isso aqui eu não costumo usar e eu vou imprimir novos, né? Mas acho que eu já vou levar e já deixar tudo certinho também. É bom. Então, eu vou pôr aqui a pastinha. Aqui fica cheio, olha, porque é o tanto de grampo que tem, o tanto de página que tem. Então, vou tentar pôr a pasta aqui. Gente, ainda tem notebook pra levar, hein? E não vai caber aqui, não. Essa pasta eu vou deixar no trabalho também. Eu não vou ficar andando com ela, não. Eu vou deixar no trabalho, porque daí eu consigo controlar tudo lá. E agora falta só minha necessaire. Eu vou mostrar pra vocês ela. Ah, e falta um livro, que eu gosto de levar um livro, porque eu leio no transporte. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? Minha necessaire que eu mostrei pra vocês. Eu tenho esse saquinho que eu ponho papel higiênico, absorvente, protetor diário, põe tudo aqui, tá? Tudo aqui. Eu comprei na Daiso. Olha que fofo. E tinha da Úrsula também, gente. Aí eu fiquei com tanta dúvida e acabei pegando esse. Sou apaixonada por roxo também. Remedinho pra cólica. Hidratante das mãos. Micropor. Um hidratante labial. Eu amo esse daqui. Eu levo sempre. Isso aqui meu filho que me deu, ó. Que legal. É pra apoiar o celular. Você põe assim na mesa e apoia o celular aqui em cima. É legal pra assistir alguma coisa, sabe? Aí fica assim, ó. Basicamente assim.
e aí você consegue assistir. Folhinha de anti-oleosidade, 2 cremes térmicos para cólica, fio dental, eu compro esses aqui na Shopee também, vou deixar o link para vocês. Pasta de dente, álcool líquido, escova de dente, lixa de unha e sabe essas amostrinhas que a gente pega de perfume? Coloquei aqui, ó. Tá faltando um desodorante, esqueci, vou pegar e vou pôr. Mas é isso que eu vou levar e eu vou montar agora a mala. A mala, gente, vocês meio que é uma mala, porque é tanta coisa, né? É tanta coisa que de fato tá parecendo uma mala mesmo. Olha, o negócio tá aberto. De fio dental. É tanta coisa que tá parecendo uma mala. E aí é isso que eu vou levar, tudo isso que eu vou levar pro trabalho. De segunda a sexta-feira, né? Mas eu acho que é o suficiente, faltou só o desodorante aqui. Mas por causa de necessidade, tem tempo de calor demais, né? Pegar transporte público ninguém merece. Gente, tá muito cheia essa bolsa. Tá muito cheia, mas vai caber. Não é possível. Olha. Coloquei a necessaire lá embaixo, no fundo da bolsa. E o estojo por cima. Vamos ver se vai fechar agora. Ai, gente, que medo de estourar a bolsa. Fechou. Perfeita. Aí eu vou colocar o meu livro aqui, olha. Tá? Que é os 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que não tá aqui em cima, tá lá embaixo também. E vai ser isso. Uma garrafinha de água dá pra pôr aqui, ó. Minha garrafinha. E eu vou levar marmita também, mas eu vou levar na mão, porque aqui não tem jeito. Ela tem essa outra alça aqui também, ó. Que dá pra usar de forma transversal. Então, pra mim aqui é o suficiente. E é isso, gente. Vou apoiar ela aqui, peraí. Então, é isso, gente. Tem Durex que eu não vou levar, porque não tem necessidade. Eu não uso. Tive que dar um pausa aqui rapidinho. Mas aí tem mais post-it, tem Durex, e eu não vou usar. Presilhinha, olha, de cabelo. Eu coloco na alça da bolsa. Olha esse daqui, meu pai quebrou. Ele confundiu. E eu tenho muito tipo de post-it, vou até mostrar pra vocês. Além daquele que eu vou levar, eu tenho desses aqui, ó. Eu tenho desses aqui, ó, de linha. Tenho desses aqui que eu uso normalmente nos livros. Tenho... Olha isso, pra vocês verem, gente. Transparente. E tenho esse daqui, ó. Mais gordão. E tem mais, tá? Mas os outros são todos nesses mesmos modelos aqui. Só que lá no trabalho eu costumo usar só esse tradicional aqui, olha. Pra mim já é o suficiente. E esses aqui eu uso nos livros, né? Conforme eu vou lendo, vejo alguma coisa bacana, eu marco com esse post-it. Pra mim é perfeito. Eu comprei esse, mas eu não gostei. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas ele é brilhante. Descolou. E não cola bem. Ele é brilhante e não cola bem. E eu me arrependi, assim, ele só é bonito mesmo, sabe? É uma folha que parece, sei lá, um plastiquinho. Mas é isso. Gente, é isso. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, trazer aí um pouquinho de como vai ser o meu dia a dia. Eu vou levar marmita pro trabalho, então eu vou ter minha lancheirinha para levar, copo, garrafinha, que são coisas que eu vou colocar na bolsinha da marmita. E essa bolsa aqui, como eu falei para vocês, algumas coisas vão ficar lá no trabalho, então vai me facilitar muito não ficar carregando um monte de coisa.
e ainda tenho que levar o notebook, mas eu nem sei se vou levar amanhã, talvez eu leve durante a semana. É isso, né? Para quem tem vontade de trabalhar no setor editorial, falar um pouquinho sobre a minha experiência. E eu consegui o estágio. Eu estava com eu estava com 6 meses de faculdade, porque o período da faculdade que eu estudo é trimestral, né? Então a cada 3 meses é um período. Então eu estava com 2 períodos, então eu estava com um semestre, tá? E aí porque assim, ano passado eu falei assim, não, 2025, ano passado não, né? O retrasado. 2025 vai ser diferente. Eu vou arrumar um emprego já na área que eu estou estudando e eu vou fazer isso dar certo. Eu preciso fazer isso dar certo. Eu não tenho opção. Eu tenho um filho, vai estar estudando período integral, né? Que assim foi. Em 2025 ele estudou período integral e vai continuar. Aí eu falei, não, preciso fazer dar certo. E eu comecei a mandar currículo para escolas e editoras, porque eu falei assim, se a escola não der bom, que é para dar aula e tudo mais, na editora também é bom, que eu vou, sei lá, fazer uma revisão, né? Pensei eu. E aí eu entrei, consegui essa vaga como assistente editorial. E assim, não é só fazer revisão. Existem os revisores que só trabalham com a revisão. No meu caso, não é só revisão. Eu faço algumas revisões, mas como a gente tem uma equipe de revisão para isso, esse não é o meu foco, tá? Então, é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Pelo menos do que eu imaginava. Eu imaginava que era algo mais simples, mais rápido. Nossa, escreveu, revisou, já era, tá pronto. E não é bem assim, né? Existe um cronograma, existe um processo feito em etapas. E foi muito bacana, tem sido muito bacana aprender sobre esses processos editoriais, né? Divulgação, assessoria de imprensa. Então, assim, é um universo gigantesco. Então, se você gosta de ler, se você gosta de escrever, se você gosta de traduzir, se você gosta de revisar, eu indico muito vocês tentarem vaga para assistente editorial ou estagiária em editoras, porque é um caminho ali onde você vai aprender muito. Você vai aprender muito. Quando eu iniciei, eu não sabia nada do setor editorial, né? Hoje em dia, assim, em 8 meses, né, de abril para cá, 8 meses como freelance, nossa, eu já sei coisas que eu nunca imaginei que eu saberia. Então, se você gosta dessa área, se você gosta de ler, gosta de literatura, invista nisso. Eu gosto, porém, como eu falei para vocês, eu amo dar aula e é muito gostoso a gente poder ensinar. A gente vê que alguém aprende com o nosso conhecimento. Para mim, isso não tem preço que pague. Então, tem ali a questão, minha questão com a literatura, que é bem, como que eu posso dizer, apurada, né? Eu gosto muito da literatura, eu gosto muito de ler, né? Então, estar na editora me ajuda com isso, né? Que eu pego essa análise crítica mais rápido, né? Eu vou desenvolvendo essa análise crítica, porque a gente não nasce sendo analista crítico de um texto, de uma obra. A gente vai desenvolvendo isso, né? E é aos poucos, a gente vai aprendendo. Então, eu confesso que eu me considero ainda uma aprendiz, né, na análise crítica e no meu trabalho, eu espero que eu consiga desenvolver muito isso ainda, para trazer conteúdos para vocês também, ensinando, trazendo métodos que talvez me ajudem, erros que eu cometo, erros que eu não cometo. Então, eu acho que pode ajudar você também, tá? Então, se você tem interesse, assim, eu quero, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de revisar, eu gosto do processo, né, de você ver uma obra ficando pronta, é uma área que vale muito a pena. Então é isso, gente. Vou anotar aí umas ideias para uns próximos vídeos relacionados ao meu trabalho e os processos que eu vou começar aí a dar aulas particulares, então eu quero gravar os processos aí para vocês também, para a gente validando esses métodos aí para a gente ver se dá certo, porque eu tenho uma meta e tenho um objetivo e eu vou abrir eles com vocês, tá? Eu vou abrir eles com vocês para que a gente possa conseguir trilhar juntos.
Tá? Se você tem ideia, tem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém, né? Nossa, aquela pessoa ali gosta de ler, mas ainda não se encontrou num caminho, manda esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que vai edificar alguém de alguma forma, tá bom? E deixa um like, não esquece de deixar o like para me ajudar aí, eu quero crescer um pouco esse canal, quero trazer mais conhecimento aí para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.